Iraque está fazendo seu grande retorno. Está construindo uma enorme rede de ferrovias e estradas conectando a região do Golfo ao Mediterrâneo. Bilhões de dólares em comércio fluirão pelo país e com maior prosperidade vem maior estabilidade. Pelo menos essa é a ideia. Os legisladores iraquianos estão se esforçando para obter a adesão de todos. Em abril de 2024, Bagdá sediou uma reunião entre a liderança turca e iraquiana. Foi a primeira reunião do tipo em 13 anos, e os dois assinaram mais de 24 acordos. Entre outras coisas, a Turquia concordou em ser mais generosa na distribuição de água no Tigre e Eufrates, enquanto o Iraque adotará uma postura mais forte contra os militantes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Imediatamente após o acordo turco, diplomatas iraquianos entraram em contato com o Catar e os Emirados Árabes Unidos para garantir investidores, assinando acordos adicionais no processo. O projeto iraquiano é um dos vários disputando a supremacia no comércio leste-oeste. Há o corredor central apoiado pelos chineses, que vai da Ásia Central, atravessa o Mar Cáspio e chega à Turquia. Há também o corredor norte-sul apoiado pelos russos. Este vai de Moscou a Baku, Teherã e depois Mumbai. O terceiro é o corredor econômico Índia-Médio Oriente-Europa, um pouco complicado, mas atravessa os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Israel e Grécia, antes de chegar na Europa. O corredor do Iraque é diferente da concorrência porque procura envolver os intermediários de poder regional em vez de excluí-los, o que explica a abordagem iraquiana. No entanto, no caminho de Bagdá estão complicações ambientais, corrupção incapacitante e disputas territoriais em andamento. Esses problemas poderiam minar as ambições de Bagdá antes que o cimento esteja seco. Ainda assim, os benefícios excedem os riscos. Se der certo, o projeto poderia transformar o Iraque de um berçário para o extremismo, para um pilar do comércio internacional. Não é de se admirar que os iraquianos acreditem que essa estrada possa consertar o Oriente Médio. O Iraque já viu de tudo: riqueza, poder, conflito, traição, pobreza e colapso. Sua centralidade geográfica o abençoou e amaldiçoou em igual medida. Em tempos recentes, esteve no centro de conflitos regionais. Seja o Irã contra Israel, negociações sauditas e sírias, ou até mesmo operações de contra-insurgência turcas, qualquer coisa e tudo o que acontece no Oriente Médio inadvertidamente arrasta o Iraque para a equação. É isso que acontece quando você está no centro das coisas. Agora, Bagdá espera usar essa centralidade em seu próprio benefício, por meio de um mega projeto de 17 bilhões de dólares, denominado Projeto Rodoviário de Desenvolvimento. Bagdá busca se transformar em um importante nó comercial, conectando os fabricantes da Ásia às economias consumidoras do Oriente Médio e da Europa. Ao construir uma rodovia de 1.200 quilômetros e uma ferrovia paralela de norte a sul em seu território, os formuladores de políticas iraquianos buscam conectar a movimentada região do Golfo ao interior da Turquia. A hora não poderia ser melhor. Enquanto o Mar Vermelho observa inquietação e instabilidade, o Iraque quer se transformar em um canal seco e desenvolver uma alternativa mais segura e rápida para o comércio leste-oeste. É uma jogada audaciosa. Se funcionar, o corredor poderia fornecer ao Iraque as chaves para a prosperidade e independência, não apenas para si mesmo, mas para a região mais ampla, uma vez que tudo o que acontece no Iraque afeta todo o Oriente Médio. Não surpreendentemente, o corredor iraquiano encontrou muitos parceiros distantes, com conglomerados como a Daewoo da Coreia do Sul e a Tecnital da Itália participando. No entanto, a chave para o sucesso do projeto é o Porto Granfal, localizado em uma ilha artificial na foz do rio Shatt al-Arab. O porto está prestes a se tornar o maior da região. De acordo com a Tecnital, ele incluirá 99 berços e será capaz de manusear até 36 milhões de toneladas de carga containerizada anualmente, o que equivale a cerca de 4 milhões de unidades gerais de contêineres.
Para comparação, essa é quase a capacidade do Porto Said no Egito ou dos portos de Abu Dhabi nos Emirados Árabes Unidos. A construção do grande porto está bem encaminhada e Bagdá espera concluí-la até 2038. A imensa escala do projeto já fez manchetes em todo o mundo, com o quebra-mar de 15 quilômetros do porto registrado como o mais longo do mundo. Além da publicidade gerada pela ação, o quebra-mar serve como um marcador concreto do território marítimo reivindicado pelo Iraque e um símbolo do compromisso de Bagdá com o projeto. Enquanto isso, em terra, o governo iraquiano começou a trabalhar na construção de 1.200 quilômetros de estrada e ferrovia. Começando no porto de Grand Falls, o corredor de transporte planejado serpenteia para o norte, contornando grandes centros populacionais como Basra, Diwania, Najaf, Karbala, Bagdá, Tikrit e Mossul, antes de terminar na zona de fronteira de Ovakoi, no sudeste da Turquia. Lá, o corredor de transporte se conecta ao mercado europeu através da autoestrada Otoyol existente na Turquia e das linhas planejadas da ferrovia transanatoliana. Juntos, o corredor iraquiano irá gerar cerca de 250 mil empregos e render a Bagdá até 4 bilhões anualmente em taxas de trânsito de carga, enquanto transporta até 40 milhões de toneladas de carga por ano. Mas isso é só o começo. Caso o corredor iraquiano tenha sucesso, ele reduziria até 10 dias do tempo médio para as exportações asiáticas para a Europa. Ao fazer isso, o Iraque estaria desviando o comércio do Mar Vermelho, que gera para o Cairo até 10 bilhões de dólares por ano em taxas de frete. Admitidamente, o corredor iraquiano não pode substituir o Canal de Suez em sua totalidade, mas ainda assim aproveitará o crescimento do comércio leste-oeste, que se espera que expanda a uma taxa de 15% ao ano. Além disso, à medida que o projeto iraquiano se desenvolve, expandindo-se ao longo do país e contornando os principais centros populacionais, os formuladores de políticas esperam que as empresas locais aproveitem cada nó no corredor de trânsito, criando efetivamente uma cadeia de valor no processo. Fazer isso revitalizaria a ruralidade sofrida do Iraque e aliviaria a pressão demográfica do centro das grandes cidades. No entanto, as ambições de Bagdá são maiores do que apenas o Oriente Médio. Ao se associar com a Turquia, Catar e os Emirados Árabes Unidos, o Iraque busca rivalizar com o corredor econômico Índia-Oriente Médio. Essa iniciativa, que recebeu apoio vocal dos Estados Unidos e da União Europeia, prevê um corredor de trânsito que começa na Índia e atravessa os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel, antes de chegar aos portos do sul da Europa. Ao inscrever os estados do Golfo em um corredor de trânsito, Washington efetivamente bloqueia os esforços chineses na região. De certa forma, o que estamos vendo no Oriente Médio é uma batalha de corredores. Cada rota tem suas próprias vantagens e falhas, e está sujeita a diferentes termos. Nos últimos meses, o conflito em Gaza praticamente invalidou o corredor econômico Índia-Oriente Médio, pois tenta envolver tanto Israel quanto a Arábia Saudita. Agora, especialmente com a instabilidade no Mar Vermelho, o corredor iraquiano pode ainda sair por cima. Traçar linhas através de mapas é talvez o mais emocionante parte da geopolítica, se apenas as coisas fossem tão fáceis. Desde o anúncio do projeto em maio de 2023, o Iraque teve uma enxurrada de atividades diplomáticas e comerciais, incluindo a visita histórica do presidente turco em abril de 2024. Apesar da proximidade dos dois países, desacordos sobre comércio, segurança e acesso à água potável mantiveram as relações entre Ankara e Bagdá a uma certa distância. Por décadas, os recursos hídricos da Turquia têm sido um ponto contínuo de tensão, com legisladores turcos e iraquianos frequentemente em disputa sobre os direitos de acesso na bacia do Eufrates-Tigre. Sem uma indústria de hidrocarbonetos própria, a construção de barragens a montante permaneceu uma parte central da independência energética da Turquia.
um assunto que os funcionários turcos têm sido rápidos em citar nas discussões com seus vizinhos ricos em petróleo ao sul. Além do acesso à água, as relações trilaterais entre Iraque, o governo regional do Kurdistão e a Turquia permanecem tensas. Entre Bagdá e Erbil, disputas sobre petróleo e receitas aduaneiras têm sido uma barreira constante para a centralização da autoridade. Para complicar as coisas, o próprio governo regional do Kurdistão permanece dividido entre o Partido Democrático do Kurdistão e a União Patriótica do Kurdistão, siglas para o Partido Democrático do Kurdistão e a União Patriótica do Kurdistão, respectivamente. Enquanto o Partido Democrático do Kurdistão e a Turquia mantêm uma relação próxima, a União Patriótica do Kurdistão, baseado em Sulaimania, é apoiado pelo Irã. O desacordo entre os dois partidos curdos tem impedido a governança estável na região do Kurdistão iraquiano. Isso, por sua vez, permitiu que militantes curdos, como o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão ou Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, usassem o Kurdistão iraquiano como ponto de lançamento para ataques contra a Turquia. Consequentemente, a intervenção turca no Kurdistão iraquiano, incluindo a construção de mais de 40 postos militares turcos, tem sido característica do status quo predominante, um fato que é ressentido pelas autoridades em Bagdá. Com interesses comuns, no entanto, até os irmãos mais afastados podem se abraçar, e Ankara tem muito a ganhar tanto no comércio, quanto na defesa se trabalhar com o Iraque. Tendo sido excluída do corredor econômico Índia-Médio Oriente, Ankara declarou seu apoio à iniciativa de Bagdá. Como parte de uma redefinição mais ampla nas relações, o Iraque tomou medidas para reprimir o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, proibindo formalmente a organização antes da visita presidencial turca. Ao fazer isso, Bagdá deu luz verde para mais operações turcas contra o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Em troca, os turcos se comprometeram a abrir as válvulas a montante e fornecer a Bagdá tecnologia e assistência para o gerenciamento de água e irrigação. Para o Iraque, uma postura dura contra o proibido Partido dos Trabalhadores do Kurdistão é uma pequena troca, em troca de uma maior cooperação com a Turquia sobre os direitos da água e o desenvolvimento de infraestrutura. Enquanto isso, para a Turquia, a criação de um corredor fortificado que divide as partes síria e iraquiana do Kurdistão é mais do que apenas economia, é sobre uma política, um ponto de vista que é compartilhado pelo Irã. O desenvolvimento do Iraque atraiu a atenção de intermediários regionais de poder. Os Emirados Árabes Unidos e o Catar assinaram uma declaração conjunta em apoio ao projeto. Enquanto os Emirados Árabes Unidos serviram como um elo crítico no corredor econômico Índia-Médio Oriente, os Emirates não o veem mais como uma plataforma viável e querem manter suas opções abertas. Assim, os Emirados Árabes Unidos buscam o engajamento com o Iraque como meio de conter a influência iraniana de forma minilateral, ao mesmo tempo em que fortalecem a soberania iraquiana. Para o Catar, o terreno comum é encontrado ao se desinvestir das grandes potências e se voltar para uma maior propriedade regional. Além disso, Doha tem dado seu apoio financeiro ao projeto na esperança de manter sua influência sobre o seu desenvolvimento. Dito isso, nem todos os vizinhos do Iraque foram tão acolhedores. Teherã tem mais a perder se o corredor iraquiano tiver sucesso. Não só Bagdá se tornaria cada vez mais independente da influência financeira de Teherã, mas o papel tradicional do Irã como âncora da região do Golfo seria seriamente prejudicado à medida que o comércio se desvia para o oeste. Além disso, o mesmo corredor iraquiano provavelmente também interromperia o fluxo de armas iranianas para a Síria, ao mesmo tempo que restringiria os grupos de procuração do Irã de operar nas proximidades. Consequentemente, grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah iraquiano, já expressaram suas preocupações sobre o plano, algo que pode ser interpretado como nada menos que um aviso direto de Teherã. A influência iraniana se estende além das milícias xiitas no sul do Iraque. Teherã manteve relações próximas tanto com o político PUK
quanto com o militante Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, através de quem mantém uma política multilateral em relação à Síria vizinha. Portanto, se Teherã quiser resistir aos planos de Bagdá e Ankara, ele tem uma coleção de ferramentas para fazer isso. Para o Iraque, a reação do vizinho Irã representa o maior perigo para a viabilidade de seu corredor. Mesmo que os iraquianos conseguissem navegar pelo labirinto de opositores políticos, militantes proibidos e proxies estrangeiros, ainda haveria mais disputas mais ao sul no mar. Como está, a costa total do Iraque é bastante estreita, medindo apenas 58 quilômetros de uma ponta a outra. Isso significa que a construção do grande porto distante está ocorrendo dentro de um espaço marítimo extremamente apertado. O Iraque é basicamente um imenso depósito com uma entrada diminuta. Embora tais declarações sejam feitas em tom de brincadeira, elas descrevem um problema maior na geopolítica do Iraque. Desde a independência em 1932, Bagdá tem procurado resistir tanto às demarcações marítimas iranianas quanto às kuwaitianas, uma postura que resultou na catastrófica guerra Irã-Iraque e na Guerra do Golfo. Décadas de destruição sobre destruição deixaram o Iraque institucionalmente disfuncional e assolado pelos vícios estatais de corrupção, sectarismo e militarismo. Tais problemas lançam dúvidas sobre megaprojetos como a Estrada de Desenvolvimento. Já abundaram escândalos relacionados à importação e uso de equipamentos abaixo do padrão na construção. Onde o dinheiro foi aplicado com sucesso em sua totalidade, muitas vezes não foi suficiente. O risco constante de insolvência, bem como as despesas sempre crescentes do projeto, estão se tornando proibitivas para os legisladores em Bagdá. Enquanto o Iraque luta com fraquezas institucionais, o vizinho Kuwait anunciou planos para construir um porto paralelo a um passo do porto Grand Falls do Iraque. Assim, nas próximas décadas, poderíamos ter dois grandes portos de vários bilhões de dólares, um de frente para o outro. Porém, esta área é pequena demais para nós dois. Então apenas um permanecerá. No geral, o Iraque é a cola que mantém o Oriente Médio unido, mas também é o catalisador que continua a despedaçá-lo. Se há uma coisa em que todos os intermediários de poder regional podem concordar, é que um Iraque estável e próspero poderia consertar o Oriente Médio. Uma aliança em propósito vence batalhas. Eu fui seu anfitrião Shirvan, do Caspian Report. Obrigado pelo seu tempo, Saul.